Olá, amados, graça e paz. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito polêmico. Não é novidade para vocês que eu tenho trazido vídeos após vídeos aqui no meu canal, onde eu confronto a incredulidade de alguns teólogos e até mesmo o preconceito, o ataque que é feito ao movimento pentecostal, principalmente no que diz respeito ao dom de línguas. Vocês têm me visto aqui defender a atualidade dos dons espirituais e principalmente a evidência do batismo com o Espírito Santo, que é o falar em outras línguas. Não línguas como idiomas, mas línguas estranhas mesmo, línguas que não podem ser compreendidas por nenhum homem. Línguas espirituais, línguas para edificação pessoal. Porém, hoje chegou o dia de eu falar aqui com muita propriedade acerca do movimento pentecostal. Hoje você vai ouvir a opinião de alguém que não é um cessacionista, de alguém que não está aqui se levantando contra o poder de Deus, muito menos contra os dons espirituais. Alguém que viveu na pele, alguém que cresceu e amadureceu dentro do movimento pentecostal. Eu vou falar aqui a minha opinião sobre algo que é chamado no meio pentecostal como reteté. Então, fique comigo até o final desse vídeo, eu peço que você não me julgue. Eu vou falar aqui com muito amor e muito carinho que eu tenho pelo movimento pentecostal, principalmente pela Igreja Assembleia de Deus, onde eu fui criado desde pequeno. Tenho um profundo amor pela Igreja Assembleia de Deus e pelos meus irmãos assembleanos. E o que eu vou falar aqui não é um ataque, mesmo porque a Assembleia de Deus em si não apoia o que nós vamos ver no vídeo que eu vou colocar aqui. Isso é coisa de igrejas que são abertas à reveria, muitas delas que nem têm CNPJ. Vão lá, abre a sua igreja, coloca o nome de Assembleia de Deus e começa a praticar algumas coisas que nós vamos ver agora. E que muitos pastores assembleanos clássicos, muitos deles não concordam com isso, inclusive criticam esse movimento. Eu quero que você assista um vídeo que eu vou colocar aqui agora e logo depois da vinheta eu volto comentando. Bom, o que dizer acerca de um vídeo como esse? Primeiramente eu quero expressar aqui o meu amor, a minha gratidão à Igreja Assembleia de Deus e dizer que de forma nenhuma eu estou querendo insinuar que isso aí é a Igreja Assembleia de Deus. Eu sei que não é. Eu sei que a maioria
né, desses vídeos que a gente vê aí na internet, onde acontece esse circo. Isso é um circo. Isso não é, nunca foi e nem nunca será a manifestação do poder de Deus. Eu não vou dizer aqui que em alguns momentos ou em alguns vídeos as pessoas não estão sentindo a presença de Deus. Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes esses movimentos aí são induzidos por batuques, pandeiros, frases de efeito, berros. As pessoas são motivadas e levadas a entrar nesse movimento sem sentido, onde ninguém é edificado de forma nenhuma. A prova disso é que durante toda a minha vida dentro do movimento pentecostal, e eu me converti numa igreja que praticava isso aí, eu pude notar como estas mesmas pessoas que no culto da noite estão aí pulando, rodando, fazendo gestos engraçados, como que essas pessoas na segunda-feira são pessoas completamente carnais. São pessoas que pulam aí e chegam no final do culto, estão lá na porta da igreja falando mal da vida de outro irmão. Então eu não creio que o mover do Espírito Santo, primeiro, seja algo sem ordem. E quando nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós percebemos que há uma grande preocupação do apóstolo Paulo acerca da ordem no culto, acerca de como aqueles que estão de fora vão enxergar o que acontece dentro da igreja. Antes de eu continuar, mais uma vez eu quero aqui ratificar que eu não estou de forma nenhuma criticando o movimento pentecostal de forma generalizada, muito menos a denominação Assembleia de Deus. Eu digo Assembleia de Deus porque a maioria dessas igrejas aí que praticam isso, elas colocam ali a placa Assembleia de Deus. Porém, elas, na maioria das vezes, não estão ligadas a igrejas Assembleia de Deus históricas, clássicas. E as Assembleias de Deus mais antigas, né, as igrejas grandes, elas não aceitam esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, muitos teólogos pentecostais, eles criticam essa bagunça, esse circo que acontece aí. Então nós não podemos confundir defender os dons espirituais, defender curas, milagres, manifestações do poder de Deus com isso aí. Isso aí é manifestação de emoções e manifestações físicas que podem ou não ser fruto do poder de Deus. Pode sim uma pessoa sentir o poder de Deus e reagir dessa forma? Sim. Mas também pode, e muitas das vezes é o que acontece, que as pessoas simplesmente se deixam levar por uma música, um batuque, e aí se envolvem nesse movimento frenético que não acaba. E na maioria das vezes essas igrejas aí são homens que saem de suas denominações, abrem ali seus pontos de pregação e começam a fazer isso aí, porque eles sabem que isso enche igreja. É só você olhar aí no vídeo como que essa igreja está cheia aí. Aí você anunciar aí, olha, amanhã tem culto de ensino, você vai ver que 90% dessas pessoas que aí estão não estarão presentes no culto de ensino. Se você anunciar que no outro dia, às 8 horas da manhã, vai ter uma reunião de oração, onde as pessoas vão ficar ali 1 hora de joelhos orando e clamando ao Senhor, você vai ver que 90% dessas pessoas não estarão lá. Porque são pessoas que, na maioria delas, não vou aqui generalizar, não gostam de estudo bíblico, não gostam de oração, gostam desses movimentos. E é por isso que a maioria é carnal, a maioria está envolvida aí com fofoca, com contenda dentro da igreja, a maioria não se submete a lideranças, são pessoas carnais. E que mover do Espírito é esse que não te transforma? Que mover do Espírito é esse que não te muda? Então, só mais uma vez deixando claro aqui que eu não estou generalizando e falando da denominação Assembleia de Deus. Eu estou aqui falando de pontos de pregação que colocam a placa de Assembleia de Deus e acabam defamando a Assembleia de Deus e acabam defamando o movimento pentecostal. Deixa eu falar uma coisa aqui. É muito difícil para pessoas como eu, que estão aqui na internet defendendo os dons espirituais, defendendo falar em línguas. É muito difícil. Isso aí que acontece, isso traz para nós prejuízo, porque dificulta o nosso trabalho. Porque a pessoa ela já vem me ouvir já com preconceito. Isso daí é do reteté. Não é porque eu defendo falar em línguas que eu compactuo com isso aí. Mesmo porque eu creio que o falar em línguas ele é algo que precisa haver ordem também.
O falar em línguas é muito mais para você falar na sua vida pessoal de oração e muito menos para você falar dentro da igreja. O que é aconselhado pela palavra de Deus é que se você for falar em línguas alto dentro da igreja, deve haver intérprete. E se não houver intérprete, você deve falar num tom de voz baixo, moderado, ou então você pode falar em línguas ali durante o louvor, cantar em outras línguas, mas nada que atrapalhe o ambiente do culto. E muito menos que atrapalhe o verdadeiro mover do Espírito Santo. Porque o verdadeiro mover do Espírito Santo, quando ele acontece, imagina aí como que o Espírito Santo vai se mover no meio dessa bagunça aí. Suponhamos que o Espírito Santo queira usar alguém em profecia. Como que faz? Como que a pessoa levanta e começa a profetizar? E quem é que vai ouvir? Quem é que vai até mesmo perceber que alguém está profetizando numa bagunça como essa? Então, o poder de Deus, né, o apóstolo Paulo ele vai nos dizer que Deus não é Deus de confusão. Deus ele é um Deus de ordem. E o apóstolo Paulo ele vai colocar ordem no uso dos dons espirituais. E aqui eu estou falando de dons espirituais, porque isso daí nem é dom espiritual. Você não encontra aqui o dom de rodar, o dom de pular, o dom de dançar, o dom... Não tem esses dons. Isso daí é movimentos emocionais. Coisas movidas por um emocionalismo histérico. Você percebe aí que o varão ali que estava ali dançando, até mesmo um pouco afeminado... Você vê que ele ficou cansado, né? Foi lá, se apoiou no púlpito, né? Estava cansado. Óbvio que estava cansado, porque estava na carne. Estava aí num esforço humano. Eu quero ler com vocês aqui um texto que está em 1 Coríntios capítulo 14, onde Paulo diz o seguinte, aqui no versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num só lugar, e todos estiverem falando em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, eles não vão dizer que vocês estão loucos? Ou seja, se a igreja se reúne, e aí todo mundo está lá falando em línguas, né? Todo mundo ao mesmo tempo, aquela bagunça, vai entrar alguém ali e não vai pensar que está todo mundo maluco? Agora, dom de línguas é de Deus. É um dom espiritual legítimo. Mesmo assim, Paulo está dizendo que se houver desequilíbrio, desordem naquilo que é legítimo, vai trazer mau testemunho para aqueles que estão de fora. Se Paulo está preocupado com algo legítimo, trazer escândalo para os que estão de fora, imagine o que Paulo diria de uma palhaçada como essa. O que é que você acha que um incrédulo, ao passar na frente de uma igreja como essa, vai pensar? Ele vai pensar, meu Deus, isso é uma igreja? Ou isso daí é um terreiro? Ele não vai nem saber o que é, porque a maioria desses movimentos que estão acontecendo aí se encontra igualzinho num terreiro de macumba. Então você vê que a preocupação do apóstolo Paulo é com os que estão de fora. E essas pessoas elas não têm preocupação nenhuma com os que estão de fora, com os incrédulos, e nem mesmo com a igreja, porque existe uma parte da igreja que ela não crê nos dons espirituais, e muitas das vezes por causa disso aí. Porque quando eles pensam no movimento pentecostal, eles não pensam em pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que estão preocupadas com a sã doutrina. Ele pensa nesse bando de maluco aí, que se reúne para ficar pulando e ficar rodando, e não é isso. Não é isso. Existem muitos teólogos sérios que defendem a atualidade dos dons. Você tem visto os meus vídeos, a minha preocupação aqui não é falar de experiência, a minha preocupação aqui é defender os dons espirituais à luz das Escrituras. Então, por causa de coisas como essa, muitas pessoas elas acabam sendo privadas do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, por conta de acharem que o movimento pentecostal é isso aí. Então elas dizem, se ser batizado com o Espírito Santo é isso aí, eu não quero. E aí elas acabam preferindo ouvir esses teólogos que eu tanto tenho criticado. Elas pensam, bom, entre ouvir pessoas letradas, pessoas sábias, pessoas que estão preocupadas com a palavra de Deus,
e está envolvido com essa palhaçada que eu estou vendo, eu vou preferir ouvir pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. E acabam sendo enganadas. E eu não estou aqui dizendo que esses homens estão certos. Porque eles muitas vezes se aproveitam de fatos como esse que a gente assistiu aqui para generalizar, para pegar todo o movimento pentecostal, seja ele presente ou histórico, e jogar tudo aí no mesmo balaio e dizer... É tudo um bando de fanático, é tudo, todo mundo aí do reteté. Isso não é verdade. Se você procurar, você vai encontrar grandes teólogos sérios, muito mais sábios que esse bando de incrédulo aí, desses tradicionais que negam o poder de Deus e a veracidade dos dons espirituais e a sua atualidade. Você percebe que o pouco que eu sei, eu não sou aqui um grande teólogo, mas o pouco que eu sei eu já consigo aí dar vários checkmates nessas pessoas. Né? Nenhum deles vem aqui responder as minhas perguntas, porque não tem resposta quando eu pego a luz da Bíblia para defender o falar em línguas, por exemplo. Então, muitos desses teólogos aí também, eles não estão certos, né? Porque não é porque algumas igrejas, alguns grupos se excedem, cometem exageros com os dons espirituais, que isso seja motivo para descredibilizar os dons espirituais. Mesmo porque a igreja de Corinto era uma igreja que estava trazendo escândalo, estava envolvida com desordem, né? Estava exagerando no uso dos dons espirituais, e nem por isso Paulo desqualificou aqueles dons. Nem por isso Paulo chegou E disse, isso daí não é de Deus. Esses dons aí é tudo emoção. Essas línguas aí no meio de vocês é emoção, é demônio. Não. Paulo, ele disse que aqueles dons eram legítimos, porém eles precisavam ter ordem no seu uso. E logo no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, Paulo elogia a igreja dizendo, olha, não vos falta nenhum dom. Ou seja, todos os 9 dons do Espírito estavam ali presentes na igreja de Corinto, e não é porque havia exagero, mau uso, que Paulo desqualificou os dons. Então esses teólogos que usam cenas como essa para desqualificar o movimento pentecostal, para desqualificar os dons espirituais, eles são os hipócritas. Eles estão se aproveitando da imaturidade de algumas pessoas para poder validar a sua doutrina. Você não valida a doutrina com base em experiências externas. Você valida a sua doutrina com base na palavra de Deus. E daí, se algumas pessoas estão usando o dom de línguas de forma errada? Ele não deixa de ser bíblico por causa disso. Do outro lado, eu preciso aqui alertar os meus irmãos pentecostais para que parem com isso. Parem de atrapalhar o trabalho daqueles que tentam defender os dons espirituais, porque vocês estão nos atrapalhando. A gente está aqui tentando defender de forma séria os dons espirituais, falar em línguas, e vocês estão aí atrapalhando, trazendo mau testemunho. Eu quero ler aqui mais um texto. Veja o que Paulo ele diz aqui acerca de como deveria ser um culto cheio do poder de Deus. Porque eles acham que um culto cheio do poder de Deus é pular, é rodar, é correr, é dançar. Quando a gente olha para Atos capítulos 2, capítulo de número 2, onde todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, você percebe que todos estavam sentados e continuaram sentados em meio à grande manifestação do poder de Deus. Ué, não tinha ninguém pulando ali. Estavam falando em línguas sentados. Danilo, como é que você sabe que eles estavam sentados? Porque a Bíblia diz que Pedro, se levantando, começou a pregar. Então, se ele se levantou é porque antes ele estava sentado. Aí eu pergunto, será que hoje, nesses cultos aí, o poder de Deus é maior do que o poder de Deus que estava lá em Atos dos Apóstolos? Então não é pula-pula, não é baderna, não é prova de que o poder de Deus está presente. Você pode ter uma grande manifestação do poder de Deus e as pessoas sentadas, as pessoas em ordem. E agora eu vou mostrar aqui Paulo, como que ele organiza um culto cheio do poder de Deus. Não estou falando de cultos frios aí, né, de igrejas sorveterianas, não. Culto com poder, com manifestações do Espírito, mas com ordem, veja. Verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, línguas, interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e um de cada vez, e haja um intérprete. Percebeu aí, ó? 1, 2 ou 3, e mesmo assim não é ao mesmo tempo, é um de cada vez. Dá para ter poder
e ordem ao mesmo tempo. Poder não é sinônimo de bagunça. Veja, ele continua. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, pode falar em línguas na igreja? Pode, mas fala baixinho, consigo mesmo e com Deus. Não precisa atrapalhar a palavra, não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, você pode falar baixinho. Continua se edificando ali baixinho. Para que você vai falar em línguas para o irmão ouvir, se você não está edificando o irmão, você só está edificando a você mesmo? Para que você vai berrar em línguas se você não vai interpretar? Então o que Paulo está mostrando aqui é que dá para ter um culto ungido, poderoso, com manifestações dos dons espirituais, sem perder a ordem. Sem que as pessoas olhem de fora e digam: "Ah, um bando de maluco." Paulo está preocupado com o que as pessoas de fora vão pensar. E eu quero aqui trazer o meu conselho, a minha exortação aos meus irmãos, que assim como eu creio nos dons espirituais, creio no poder de Deus. Por favor, meus irmãos, não vamos trazer mau testemunho, não vamos fazer com que pessoas sensatas deixem de receber o que nós temos por achar que nós somos um bando de maluco. Com razão, ao ver coisas como essa que nós acabamos de presenciar aqui. E aqui eu quero trazer um último alerta. Quando há desordem no culto, você abre margem para que espíritos malignos atuem no meio da igreja. Danilo, como assim? Não, mas se o poder de Deus, se a presença de Deus está ali, o demônio não pode agir ali. Bom, no capítulo 12, Paulo vai dizer que lá em Corinto tinha pessoas que se levantavam em profecia e diziam que Jesus era maldito. E aí Paulo vai dizer: olha, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E ninguém pelo Espírito Santo vai dizer que Jesus é maldito. Ou seja, no meio do culto, enquanto os dons espirituais legítimos estão em operação, Satanás também está ali, usando pessoas para falar coisas que não são de Deus. Aí é por isso que nesses movimentos aí você vê, né? A pessoa entra lá, recebe uma profetada, um revelamento, e aí toma uma decisão baseada numa profecia que ouviu. A profecia não era de Deus, ou era da carne, ou era demoníaca, e aí a pessoa toma uma decisão errada, destrói a sua vida. E quantos casamentos não estão aí destruídos? Que a pessoa casou porque o irmão entregou uma profecia. Tudo isso é fruto da ignorância acerca dos dons espirituais. E Paulo começa o seu ensino dizendo: meus irmãos, acerca dos dons espirituais eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque onde há ignorância, onde há desordem, Satanás ele tem um prato cheio, um ambiente propício para poder trazer engano, para poder trazer escândalo e para poder fortalecer muito mais a doutrina daqueles que se levantam contra os dons espirituais, dando a eles mais argumentos, dando a eles munição para usarem contra nós. Então fica aqui a minha exortação, o meu conselho. Eu peço aos irmãos que não fiquem com raiva de mim. Se você pertence a esse movimento, eu também já pertenci, eu também já pulei, já marchei, mas conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai tendo discernimento também. E hoje eu percebo que muitas das vezes, na maioria das vezes, realmente eu fazia, não é porque o Espírito Santo me tomava, era porque eu vi os outros fazendo, ali no calor do momento, da emoção, muitas das vezes realmente sentindo a presença de Deus, mas reagindo do meu jeito. E quando a gente lê textos como esse do apóstolo Paulo, a gente percebe que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então você pode sentir a presença de Deus, você pode ser usado por Deus, mas sem trazer escândalo, sem trazer desordem para o meio da igreja. Então eu peço aos irmãos que me ajudem a continuar pregando essa palavra. Você que gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Aproveite agora, eu vou dar um tempinho para você antes da gente terminar esse vídeo. Vai lá, pega aí o seu celular, clica aqui. Não vai cair o seu dedo, bota aí inscrever-se. Do ladinho você ativa o sininho, coloca aí todas as notificações para que você seja avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Eu agradeço você que ficou até o final. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um assunto bem polêmico e delicado. E eu espero que você possa meditar em tudo que eu falei aqui. E quer você concorde comigo ou não, peço ao Espírito Santo que te dê discernimento. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos aqueles que me assistem. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que horas você está me assistindo. E eu espero você num próximo vídeo.